irmãos, como é bom exercer esse ministério. E eu fiquei muito contente que o Milton, ele aceitou esse convite. O Milton é um grande amigo. Milton, uma pessoa que tem uma trajetória linda também, em poder ver. Você acredita em milagre? Aqui está um milagre de Deus, irmãos. Porque é Deus que diz: agindo eu, quem impedirá? Porque é Deus que diz: agindo eu, quem impedirá? Então, que Deus use a boca desse humilde servo, que também atendeu esse chamado do Senhor. Graças a Deus, igreja. Em primeiro lugar, quero parabenizar a igreja pelos seus 53 anos. O pastor Isaías estava falando quando o templo era ainda ali naquele salão, e eu estive aqui pela primeira vez e preguei aqui quando ainda era nesse salão, e aqui era só um terreno, um estacionamento, e ele então me fez lembrar dessa primeira vez que eu estive aqui. E é maravilhoso ver o que Deus fez nesse tempo que o pastor está aqui, não só no espaço físico, mas principalmente todas essas vidas que chegaram, conheceram o Senhor, fazem parte dessa igreja, fazem parte do reino de Deus, né, através do ministério do pastor Isaías. Então, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Parabéns, igreja, nesta data, né, querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre um assunto que não é novidade, não tenho a pretensão de trazer algo novo aqui para os irmãos, mas de falar, ou relembrar de algumas coisas muito importantes para a vida da igreja, principalmente nessa data de aniversário, vale a pena se lembrar. Eu gostaria de falar sobre saúde. Saúde é importante? Importante saúde, né? A gente até costuma dizer, o importante é que está com saúde, mesmo às vezes não está com dinheiro, aconteceu algum problema, mas tem saúde, tá bom, não é? Eu lembro de uma história verdadeira de um rapaz que foi pai, né, pela primeira vez, e ele foi lá, a enfermeira levou ele para ver o seu filho, ali que já estava para ver, a mãe estava ainda na sala de cirurgia, mas o filhinho já estava ali, e ela levou ele para ver, então viu o filho e ficou todo emocionado e tal, e viu assim que parecia com ele, o filho. E ele ficou tão agradecido, ele ligou para um amigo dele, para os amigos, para contar a notícia: olha, meu filho nasceu. Ele ligou para um amigo, grande amigo dele, e disse: olha, meu filho nasceu. Estou muito feliz, olha, parabéns. O colega dele disse, o amigo dele: olha, e ele é a minha cara. E o amigo dele disse, para brincar com ele: mas o importante é que veio com saúde. O importante é você ter saúde. Eu não vou falar sobre saúde do corpo, porque eu também não sou nenhum especialista nesse sentido, não sou médico, tenho nenhuma formação sobre esse assunto, mas sou pastor. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a saúde da igreja. A saúde da igreja, a saúde dos membros da igreja. Saúde é importante, não foi? Você disse que saúde era importante. A saúde da igreja também é importante. Jesus considerava a saúde do seu povo muito importante. Quando ele foi questionado por estar no meio dos publicanos, dos pecadores, ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então o que ele está falando aqui? Que ele veio trazer saúde para os doentes espiritualmente. Então Jesus se importava com a saúde, e se importa com a saúde do ser humano, com a saúde das pessoas, com a saúde dos seus filhos, com a saúde da sua igreja. E é nisso que eu quero refletir com os irmãos, lembrar algumas verdades com os irmãos nessa noite. Afinal de contas, 53 anos, né? Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a sentir algumas coisas, né? E alguns já começam a procurar o médico, fazer alguns exames para ver como é que está o corpo, já cuidar do médico, fazer alguns exames para ver como é que está o corpo, já cuidar mais da saúde. Sempre devemos cuidar da saúde. Saúde é importante.
mas depois de uma certa idade surgindo alguns problemas que nos fazem buscar os médicos, buscar fazer exames para ver se está tudo ok. Alguns têm esse cuidado, outros não. Só vão buscar o médico quando já está nas últimas, só quando realmente não tem mais jeito, aí vai para o médico. Tem gente que é assim, não sei se você é assim, mas tem pessoas que procuram regularmente o médico para fazer alguns exames e ver como é que está a saúde. Depois dos 50 aparece muita coisa, né? O Douglas está rindo ali que ele já está chegando lá, né? E aí vai surgindo uma dor aqui, outra dor ali, faz uma cirurgia aqui, depois tem que fazer no outro braço, enfim. Na vida da igreja também é necessário tomar alguns cuidados. Os anos vão passando, a igreja vai se completando o aniversário, vai passando o tempo, e é necessário observar alguns princípios para que ela caminhe com saúde. Eu ando, irmãos, muito preocupado, já não é de hoje, com a saúde da igreja, com a saúde das pessoas, com a saúde do corpo de Cristo, porque igreja, e o pastor Isaías já disse muito bem, não são essas paredes aqui, esse templo. Glória a Deus por esse espaço. Esse espaço é maravilhoso, foi construído para acolher aqui a igreja. Quando não tem ninguém aqui, não é igreja, porque é só um templo. A igreja somos nós, a igreja está aqui nessa noite, amém? Então, ele muito bem falou, nós somos a igreja. Eu muito preocupado com a saúde da igreja. Eu muito preocupado com a saúde da igreja. Tem muitas igrejas doentes. Então eu quero falar sobre algumas características de uma igreja saudável. Amém? Vou falar sobre as doenças, quero falar sobre saúde. Não é esse o assunto? Então eu quero lembrar aqui para os irmãos algumas características de uma igreja saudável. E eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, mas antes vamos orar e pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, preparando, abrindo o seu coração também, porque às vezes a gente vai ouvir uma palavra que não é. Tem um hino, eu até ouvi ele recentemente, que diz assim, não lembro dele exatamente, ele fala assim, que a pregação, né, traga paz ao nosso coração. Que hoje dê a pregação, né, paz ao nosso coração. Lembra desse hino, Isaías? Mais ou menos, né? Que hoje dê a pregação gozo e paz ao coração, alguma coisa assim. Nem sempre a pregação traz paz e alegria. Às vezes a pregação traz uma inquietação. Às vezes a pregação vem para nos incomodar, para nos desestabilizar. Então, que nesta noite a pregação possa trazer paz, possa trazer alegria, mas possa te desestabilizar um pouco, possa trazer uma certa inquietação e possa levar você a refletir na busca dessa saúde tão importante para a vida da igreja. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela vida desta igreja, Pai, que hoje, exatamente nesta data, completa 53 anos de vida, Senhor. Glória ao Senhor pela vida desta igreja, Pai. Louvado seja o teu nome por tudo aquilo que ela avançou nesses últimos anos, tanto na questão do espaço físico, quanto na questão do número de membros, na vida espiritual, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, por isso, Pai, pela vida desta igreja. Eu te peço que o Senhor continue abençoando ela, abençoando a vida do pastor Isaías, a vida da sua família, Senhor. Que o Senhor continue dando a ele amor e alegria por estar aqui à frente desse rebanho, Senhor. Que ele tenha sempre saúde para ministrar a Deus com muita alegria a tua palavra aos corações. Que essa igreja possa ser uma igreja sempre saudável, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Traz, ó Deus, a luz essas verdades que vamos refletir. Traz, ó Deus, a luz essas verdades que vamos refletir agora, que ela possa encontrar lugar, Senhor, nos corações nesta noite, que sejam corações abertos, mentes abertas para compreender e dispostos a obedecer. Mentes abertas para compreender e dispostos a obedecer, Pai. Quebrando, Senhor, toda dureza, Senhor, e que realmente a tua palavra caia em solo fértil. Repreende a ação do inimigo, Senhor, porque o trabalho dele é matar, roubar, destruir.
O desejo dele é que essa palavra caia no solo inútil, mas ele está repreendida em nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Pai, que diminua eu, mas que o Senhor, tão somente o Senhor esteja em evidência, e que fale o Senhor, não fale eu. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver a partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Nós vamos ver o que você achou, vai permanecer sentado, vamos ler os irmãos assentados mesmo, mas com toda atenção. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim, quem achou, diga amém. Amém. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Muito bem. E o outro texto que eu gostaria de ler está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler versículo 15. Versículo 15 ao 15 ao 16. 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos falar sobre saúde. O apóstolo Paulo compara
a igreja com o corpo. Então é interessante falar sobre saúde, porque o nosso corpo precisa de saúde e o corpo de Cristo também precisa de saúde para funcionar bem. E aqui eu gostaria de destacar 5 características, 5 aspectos da saúde do corpo de Cristo. Primeiro, é a questão da submissão do corpo à cabeça. Aqui no texto eu gostaria de pegar como base o livro de Efésios, mas citar alguns pontos que a gente leu lá em Coríntios. Efésios diz que Cristo é o cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O contexto aqui, Paulo está encorajando os Efésios a crescer na fé e tudo. Eu não vou falar desse contexto, mas eu vou falar aqui da questão do corpo, tá? Então ele está dizendo que no corpo, o cabeça é Cristo. Não é isso que ele diz no versículo 15, Cristo é cabeça, Ele é o cabeça da igreja. Então a primeira característica que eu quero destacar aqui de uma igreja saudável, de um crente saudável, é quando Cristo está sendo cabeça dele, está dirigindo a vida dele, dirigindo a vida da igreja. Eu vi recentemente uma história, o pastor Ariovaldo Ramos falando sobre a igreja, num congresso, lutando pela igreja, tem esse CD, e ele fala sobre a igreja, ele conta uma história interessante. Ele fala que tinha um professor universitário, muito inteligente, muito culto, um homem extremamente intelectual, e ele sofreu um acidente, então ele ficou alguns dias internado, e um acidente muito grave. Quando ele foi para casa, alguns amigos, colegas lá da faculdade, professores, também colegas lá da faculdade, foram visitar ele. Não tiveram tempo de visitar quando ele estava no hospital, e foram visitá-lo lá na casa dele. Quando chegou lá, tocaram a campainha, a esposa dele apareceu e falou, deu as boas-vindas aos professores, falou: olha, nós viemos visitar o nosso amigo, nossa vida corrida não deu tempo da gente ir lá no hospital, nós viemos aqui visitá-lo hoje. Então a esposa dele disse: olha, então, eu vou ter que subir até o quarto dele, né? Porque, você sabe, devido ao acidente, então, ele ficou impossibilitado de andar. Ele não pode descer a receber vocês, mas eu vou subir e levar vocês até ele. Ele disse: tá bom, não tem problema, nós vamos lá e pelo menos podemos cumprimentá-lo, né? Nós queremos ver, cumprimentar, pegar na mão dele. E falou: olha, ela disse: olha, vai ser impossível, porque também, devido ao acidente, ele ficou sem os movimentos da mão, ele não vai poder apertar a mão de vocês. E eles disseram: então, mas tudo bem, pelo menos ele vai poder nos ver e ver que a gente esteve aqui para visitar. Ela disse: eu também sinto muito, infelizmente ele não vai poder ver vocês, porque o acidente também danificou a sua visão e ele não pode enxergar. Ah, tudo bem, então a gente vai lá, pelo menos falar com ele, ele vai poder nos ouvir, e a gente dá nossa solidariedade a ele. Ele falou: também eu sinto muito, o acidente foi muito grave, danificou também a sua parte auditiva, ele não, a sua parte auditiva, ele não pode ver, ouvir, ele também não pode falar, vocês não vão poder conversar com ele. E aí depois a mulher subiu e ele falou, um professor virou para o outro e falou: olha, que tragédia, uma cabeça tão potente num corpo tão inerte. E ele usou essa ilustração para falar sobre a igreja, quando ela não dá ouvidos à cabeça, que é Jesus. Uma cabeça tão potente, capaz de nos dar toda a visão, toda a direção, toda a orientação que nós precisamos. Mas quando a igreja não ouve, ela se torna inerte, porque a cabeça pode mandar, mas os pés podem não obedecer. A palavra de Deus diz: conformosos os pés dos que anunciam as boas novas. Mas e se os pés não forem anunciar? E se as mãos do corpo de Cristo não forem usadas para abençoar? E se os olhos não forem usados para enxergar os campos, como o Senhor Jesus mesmo disse: levantai os olhos e vê os campos que já estão brancos. Se a sua boca não puder mais falar para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele fez essa colocação. Uma cabeça tão potente num corpo inerte. Então,
requisito fundamental para uma saúde no corpo e no corpo de Cristo, na vida dos membros da igreja, é dar ouvidos à cabeça que é Jesus Cristo. Você tem dado ouvidos a Jesus? Ele tem sido cabeça. O cabeça é o quê? Aquele que direciona, que manda, que orienta, que olha, que enxerga, dá a direção, que diz para onde os pés devem ir, para onde as mãos devem ir. Então é isso. Ser submisso à cabeça. Seguir a orientação de Cristo. A igreja, o Senhor Jesus já deixou uma missão. A missão é ir fazer discípulos de todas as nações. E é nesse propósito que nós devemos seguir. Essa é a direção que Deus deu para a igreja. Mas dá para cada um de nós individualmente, dá para esta igreja algumas direções específicas que não dá para outra, mas precisamos ouvir. E às vezes tem muitas igrejas que não estão mais ouvindo o Senhor. Pessoas já não estão dando mais ouvidos do Senhor. Ouve a palavra, ouve a pregação, ouve o ensino, ouve o estudo, mas já não está dando mais ouvidos ao Senhor. Já não está mais obedecendo à orientação do Senhor. E assim é uma característica de uma doença. Sabe que alguns males, como o mal de Alzheimer, por exemplo, né? Onde a pessoa vai perdendo, a noção vai ficando demente, a cabeça não vai tendo mais domínio sobre o corpo. Mal de Parkinson também. Eu conheci uma senhora lá na igreja que eu pastorei em Belém, ela tinha esse mal de Parkinson, né? Então ela não tinha muito controle dos seus membros, das mãos, dos pés, até para falar ela tinha dificuldade. Então ela fazia o tratamento, tomava um medicamento, mas o que? Essas doenças que vão surgindo, onde a cabeça, o cérebro vai perdendo o controle sobre o corpo. E aí é uma doença. Então, a primeira característica de uma igreja saudável é ser dirigida pela cabeça que é Jesus. Que a sua vida e a minha, meu querido, possa ser dirigida por Cristo. Por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas, por meio da palavra que Ele fala no nosso coração, por meio da nossa obediência, nós possamos deixar Cristo conduzir a nossa vida. Segunda coisa, que também está no texto, lá no versículo 16, tem dois aspectos, né? Vou falar sobre eles aqui. Então, no versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, o primeiro aspecto que eu quero salientar aqui, do versículo 16, é a questão da união. O corpo precisa estar unido. Os membros do corpo precisam estar unidos. Lá em Coríntios fala que há vários membros, mas há um só corpo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. Então, irmãos, a unidade da igreja. Unidade da igreja. Você sabe que Paulo já começou a escrever para os Coríntios falando sobre unidade. Porque ele escreveu, logo no início do capítulo 1, ele fala assim que ele ouviu falar que há muitos problemas, muitas divisões entre os irmãos. Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, alguns dizem alguns dizem que é de Cristo. Então, essa é a temática. Logo no início, na introdução da sua carta, ele fala sobre esse problema, que estava trazendo enfermidade para a igreja. Então ele fala sobre a importância da união. E ele fala para eles terem o mesmo modo de pensar, de agir. Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos, num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então ele está questionando isso, né? Dizendo da importância da união. Tenhais todos, ele suplica em nome de Jesus. Olha o apelo que ele faz: irmãos, em nome do Senhor Jesus eu suplico a todos, tenhais união, concordem uns com os outros no que falam, que não haja divisões entre vós. E as divisões têm acabado, arrasado com as igrejas. As divisões que a gente fica sabendo que acontecem é aquelas internas que não são tão evidentes para as pessoas, mas que existem dentro das igrejas.
E isso não é bom, não é? Isso é uma enfermidade. Não é bom, não é? Isso é uma enfermidade. Saudável é ter unidade. O Senhor Jesus, na sua oração intercessória, lá em João 17, o que ele pede para Deus? Logo, não só por isso, mas por aqueles que ainda crerão em mim. Você sabe o que ele pede lá? Lá em João 17, ele roga pela unidade da igreja. Roga para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Senhor Jesus, na sua oração intercessória, orou pela unidade da igreja. A unidade da igreja, irmãos, é muito importante para que ela atinja os seus objetivos, para que ela avance, que eu tenho certeza que nem do coração do pastor, nem dos irmãos, e muito menos no de Deus, a gente pode parar por aqui. Deus tem muito mais para realizar através dos irmãos. Que essa igreja cresça e mais filhos venham de Deus aos pés do Senhor. Então, ele ora pela unidade. O pastor estava falando sobre a questão que o diabo veio matar, roubar, destruir sua vida, destruir sua família. E ele veio para matar, roubar, destruir a igreja também. A igreja é alvo de Satanás. Eu quero ilustrar isso com algo que aconteceu na minha vida. É uma ilustração que me marcou muito. Eu quero contar para os irmãos, para vocês verem a importância da união. Quando eu era capelão na penitenciária, alguns acho que já ouviram essa história, já contei algumas vezes em outras igrejas, aqui eu não contei. Fui capelão 6 anos lá em Petrolina. E quando eu fui capelão lá, eu fazia as visitas nas celas, nos pavilhões, e eu entrava dentro das celas, dos presos, a gente desenvolvia um bom relacionamento com eles. Quando trocou a direção da penitenciária, eu estava lá numa das celas e falei assim: olha, pastor, nós estamos muito chateados, porque avisaram aí que eles vão mudar todo mundo de lugar. A gente daqui do B vai para o C, do C vai trazer para cá, porque eram 4 pavilhões. Né? Então vou trocar todo mundo, não sei por que isso. A gente está aqui, a gente não está fazendo mal para ninguém, a gente já está aqui instalado, aqui está meu ventilador, minha televisão, os meus posters, né? Todo mundo bem instaladinho na nossa cela, não estamos incomodando ninguém. Por que isso? E aquilo me inquietou, né? Eu fiz meu estudo bíblico com eles. Quando, na saída, no mesmo dia, eu passei lá para falar com um dos diretores e perguntei por que eles estavam fazendo essa alteração. Ele me disse uma coisa que me marcou e eu nunca vou esquecer. Ele falou: pastor, nós estamos fazendo isso, sabe por quê? Porque eles estão muito unidos. Eles estão muito unidos, já estão há um tempão nas celas, muito nos pavilhões. E a gente está fazendo isso para quebrar essa união deles. Porque eles estão unidos aí e não estão fazendo nada. Mas se eles se levantam contra nós, ninguém segura esse povo. Com 400 presos aqui, unidos como eles estão, se eles se levantam, ninguém segura. Então a gente faz isso, quebra a união deles, pega um dali, põe ali, mistura todo mundo, e eles têm que começar tudo de novo, e a gente continua crescendo. E aquilo me marcou, porque é isso que o inimigo tenta fazer com o povo de Deus: quebrar a união, quebrar a comunhão, para que ela não consiga fazer os seus propósitos. Porque se a gente se une contra o reino das trevas, nós somos mais que vencedores. O que o diabo pode fazer contra uma igreja unida em amor, dirigida pela cabeça que é Cristo? Ele tem que retroceder. Por isso que o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós temos visto muitas igrejas aí fechando as portas. Muitos não chegam, assim como muitas pessoas não chegam aos 53 anos, outras igrejas não chegam aos 53 anos também. Quantas igrejas lá no Nordeste já não fecharam as portas? Talvez aqui em São Paulo também. Se não fecharam, se dividiram. Então o diabo, ele tenta fazer o que? Enfraquecer, quebrar essa comunhão da igreja para que ela não cumpra os propósitos de Deus. Então, essa outra característica de uma igreja saudável é uma igreja unida nesse propósito. O propósito é um só. Não precisamos inventar a missão da igreja. Né? A gente lá na faculdade estuda lá sobre a questão de missão, visão e tal. A missão da igreja, Deus já deu. Ninguém precisa inventar a missão. Qual é a missão da nossa igreja? Vamos fazer um slogan, né, pastor? Missão da igreja Batista Vila Penteado. Nós precisamos inventar, vamos colocar uma palavra aqui, outra ali diferente, mas a missão foi dada. E de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. Temos que estar unidos em prol disso. Estamos envolvidos, meus queridos, numa causa muito maior.
Ouvi lá na faculdade também, eu não sei se essa história é verídica, algumas eu conto aqui são verídicas, outras não são. Mas é uma história bonita, você vai concordar comigo. Dizem que quando estavam para mandar o homem à Lua, lá na NASA, foram entrevistar os funcionários da NASA. E foram entrevistar uma senhora que era faxineira, que limpava os banheiros, mas ela estava exercendo a sua atividade lá, pararam para entrevistar ela e perguntaram: o que você faz aqui na NASA? Ela falou assim: aqui na NASA, nós estamos trabalhando para enviar o homem à Lua. Então naquela mulher, ela tinha consciência que mesmo na sua ocupação tão simples, ela estava envolvida num projeto muito maior, que era enviar o homem à Lua. Estou aqui limpando o banheiro, sou a faxineira da NASA, mas nós estamos num projeto ousado, nós estamos num projeto sem igual, enviar o homem à Lua. Nós vimos da mesma forma. O que você faz na igreja? Nós estamos aqui para enviar o homem até Deus, muito melhor do que enviar até a Lua, para conduzir o homem a Deus. Essa é a nossa missão, independente da sua função, do seu ministério, do seu cargo, dos seus dons e talentos. Nós temos um alvo em comum, que é levar o homem a Deus, ao céu dos céus, ao conhecimento de Deus. Então a unidade é fundamental. E aí, ele diz também em Coríntios, em Efésios, naquele texto, versículo 16: dele todo o corpo ajustado e unido, um corpo, olha, ajustado, um corpo unido, né? Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu falei sobre a questão da unidade, agora ele aborda aqui a questão da individualidade. A individualidade dos membros, porque nós somos uma unidade, mas somos indivíduos. E quando eu penso em individualidade, eu penso, sabe o quê? Em amor, em aceitação, em compreensão, em auxílio, em perdão, em misericórdia. Quando eu penso em individualidade, eu penso nisso, porque nós somos tão diferentes. Eu sou diferente do pastor Isaías, sou diferente dos outros pastores, você é diferente do seu irmão. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, apesar de sermos uma unidade. Por isso que esse é o nosso grande desafio, irmãos, ter unidade no meio da diversidade. Diversidade de pensamentos, de planos, de propósitos, de dons, de capacidades, de temperamentos, de pontos de vista. É um desafio, não é um desafio? Dentro de casa já é um desafio você não ter aquela unidade diante da diversidade, pensamento da esposa, do marido, dos filhos. Imagina na igreja com tantas cabeças pensantes, tantas pessoas capazes. Não é, pastor? Um desafio você manter essa unidade. Mas precisamos da unidade, já vimos. Então essa questão da individualidade dos membros, ele diz aqui que cada um realiza a sua função. Nele, né, todo o corpo, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce à medida que cada um realiza a sua função, cada parte. Irmãos, a saúde do corpo depende da saúde individual dos membros. A saúde do corpo de Cristo, da igreja, depende da saúde dos seus membros. É igual ao nosso corpo. A saúde do meu corpo depende da saúde dos membros, dos meus membros, dos meus órgãos. Se eu tiver um órgão doente, meu corpo todo vai estar legal? Não. Eu quero usar para ilustrar isso, irmãos, a história de Acã. Quem conhece aqui a história de Acã? Levanta a mão aí, quem conhece? Poucas pessoas conhecem. Então vou falar brevemente, que o tempo já estourou. Pastor, então eu acho que não vou poder. Vou ter que convidar aqui outro dia para terminar aqui nos últimos 2 minutos. Acã foi quando Josué estava. Acã foi quando Josué estava. O povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida. Josué era o líder. Eles entraram e tomaram posse da cidade de Jericó. Tomaram posse de Jericó, foi uma grande vitória. Deus falou para eles que não era para eles pegarem nada daquela cidade, nada. Foi um homem chamado Acã e pegou algumas coisas. Desobedeceu a Deus, pegou algumas coisas e escondeu lá embaixo da tenda. Ninguém sabia, Deus sabia. E aí o que acontece? Aí eles vão para outra batalha contra outra cidade chamada Ai, uma cidade menorzinha. Aí o povo fala para Josué: José, não vamos cansar todo o povo. É uma cidade tão pequena, vamos só alguns.
Para todos os soldados ir lá se cansar, né? A gente vai só num grupo pequeno, toma posse da cidade e pronto. Aí eles foram lá, perderam a batalha, morreram, parece que 36, e voltaram lá derrotados e humilhados. Aí Josué rasgou suas vestes, se humilhou diante de Deus e perguntou: o que aconteceu, Senhor? O Senhor me fez tantas promessas, disse que eu ia tomar posse dessa terra e ia conduzir esse povo, e agora nós tivemos essa derrota. O que aconteceu? Aí Deus responde para ele: olha, por que você está clamando a mim? O povo pecou, reúne o povo. E aí eles foram reunir, ele foi reunir todo o povo. E aí lançaram as sortes para saber quem tinha pecado. E aí a sorte caiu sobre Acã. Aí Acã foi, pegou as coisas lá, confessou seu pecado. Aí eu peguei umas coisas escondidas lá, uma capa babilônica, parece que um ouro, alguns quilos de ouro, ou prata. Escondeu embaixo da tenda dele. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Aí, por causa disso que ele fez, o que aconteceu? Josué falou que ele, a sua família, fossem mortos, todos apedrejados. Por quê? Por causa da desobediência. Então, aqui está, irmãos, a saúde de um membro compromete a saúde do restante do corpo. Você é importante. Lá em Coríntios fala que cada membro, por menor que seja, ele é importante. Então, pense você que às vezes a pessoa está com uma vida torta, uma vida errada, que isso não prejudica o corpo de Cristo, prejudica. Às vezes tem alguma coisa errada, as coisas não estão acontecendo, não está fluindo e não sabemos por quê. O que será que está acontecendo? Então às vezes nós precisamos ver e voltar para este conserto. E o que é interessante, por causa da vida de Acã, do pecado que foi só dele, Israel teve uma derrota. Ele pagou um alto preço, a sua família toda foi apedrejada. Então sofre a pessoa, sofre a família, sofre o povo de Deus, que é a sua igreja, por causa de umas coisas que estão escondidas. Então, irmãos, é assim. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Saúde não é importante? Então a sua saúde espiritual é importante. Às vezes a gente fala sobre a saúde do corpo, mas a saúde do espírito é mais importante do que a do corpo. Então, cuide da sua saúde espiritual. Não esconda as coisas debaixo da telha. Seja uma vida aberta diante de Deus. Confesse os seus pecados. Trate da sua vida para que haja saúde, você tenha saúde. Eu gosto quando João escreve lá para Gaio, ele fala: amado Gaio, eu rogo-te para que tudo te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Então ele pede para Gaio, né, ele ora para Deus para que tudo vá bem na vida dele, como a alma dele vai bem. Que assim seja nas nossas vidas, que tudo possa ir bem exteriormente na nossa vida, como vai bem a nossa alma. Que a sua alma esteja bem, esteja curada. Lembra que eu falei isso? Eu ando muito preocupado com a saúde da igreja, com a saúde dos membros da igreja, com a saúde da igreja como corpo, igreja local. Porque tem muitas pessoas doentes, mas a igreja é um lugar para pessoas doentes mesmo. Jesus falou que não veio para os sãos, para os doentes. Mas precisamos deixar Deus nos tratar, nos curar, remover aquelas coisas que estão impregnadas, purificar a sua vida, nossas vidas, para que nós sejamos abençoados, tenhamos saúde espiritual e possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, abençoar o reino de Deus. Então, a terceira característica de uma igreja saudável é a questão da individualidade, da saúde individual dos seus membros, a unidade, a individualidade dos membros, tá? Então pense nisso, pense, cada um é uma pessoa, tem que haver compreensão, tem que haver amor, perdão, respeito. Cada um desses assuntos que eu falei dava uma mensagem, né? Falar sobre perdão, dava uma mensagem, dava um estudo para 6 meses. A gente tem uma aula lá numa disciplina do seminário sobre perdão que vai pelo menos uns 4 meses. Sobre perdão, como é o perdão, como pede perdão, do que pede perdão. Tem que estudar para saber como é que faz o negócio, que é complicado. Então eu não vou aqui falar sobre o perdão em si, mas é uma característica fundamental e vocês podem, já conhecem alguma coisa, podem aprender em outros momentos. Então, irmão, guarde isso. Submissão à cabeça. A importância da unidade do corpo. A questão da individualidade dos seus membros. A saúde individual dos membros compromete a saúde
do corpo de Cristo. Então, essa é a primeira característica dessa individualidade. E a outra, essa questão dos dons, talentos, temperamentos, que a gente precisa compreender, amar, respeitar o nosso irmão, mesmo que é diferente de nós. E outra coisa também foi tudo como Deus quis. A Bíblia fala lá em Coríntios que Deus colocou cada membro no corpo como Ele quis. Então, essa é a maravilha do reino de Deus. Tem gente que é chamado para exercer seu ministério lá na Cristolândia. Quem aqui já conhece a Cristolândia? É um ministério desafiador, não é? Tem gente que é chamado para exercer o seu ministério na Cristolândia, cuidando lá daquelas pessoas que estão lá presas na Cracolândia lá. Glória a Deus por aqueles homens, aqueles jovens, por aquelas irmãs que estão lá. Às vezes não é a tua praia, mas é a praia deles. Deus levanta pessoas para os presídios, Deus levanta pessoas para exercer ministério no hospital. Eu faço visita em hospital só quando tem alguém doente que eu conheço, um membro da igreja. Não é a minha praia. Sabe? Tem gente que já gosta da capelania hospitalar. Cada um de nós, Deus colocou no corpo como Ele quis. Então, a gente precisa entender isso, incentivar isso, que cada um exerça sua função, não só aqui dentro do templo, fora, principalmente, porque o campo é o mundo, né? E compreender que às vezes aquele irmão que fica aqui, talvez tão quietinho, não se envolve em nenhum ministério, mas às vezes está exercendo seu ministério lá fora. Isso é muito importante perceber. A igreja, ela cobra muito das pessoas. Mas isso é outra coisa. Bom, eu vou falar só sobre mais um, tá, pastor? Eu vou encerrar, porque o último não vai dar tempo de falar. Eu quero falar sobre o desenvolvimento e o crescimento do corpo. Eu vou pular uma aqui, que é a questão da interdependência. A interdependência dos membros. Mas eu vou falar sobre a questão que está aqui em Efésios bem clara. Ela fala assim: à medida que cada um executa a sua parte, o corpo cresce. Edifica-se a si mesmo. Guarde isso. O organismo saudável cresce naturalmente. Vamos repetir isso? O organismo saudável cresce naturalmente. A Bíblia fala lá em Atos que o Senhor ia acrescentando a igrejas que iam sendo salvos. É trabalho de Deus. Olha, aquela igreja está legal, aquela igreja está saudável, aquela igreja local ali está acolhedora. Eu vou mandar gente para lá. E a igreja vai, o Senhor ia acrescentando a igreja. Olha a importância da saúde. Deus fazendo a igreja crescer sem tanto esforço. Só cuidando da saúde, a igreja cresce. Está aqui dizendo, olha, dele, o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todas. Mesmo você, dentro do quebra-cabeça, é uma peça, mas é uma peça importante. Dá para montar o quebra-cabeça faltando uma parte? Você monta, mas fica lá no lado. Então cada parte é importante. Você é importante na sua função no reino de Deus. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. É isso. A igreja acolhedora, amorosa, saudável, unida, onde há amor, respeito, companheirismo, perdão, submissão a Deus, aos seus líderes. Essa igreja tem todas as características para crescer. A pessoa chega e fala, vai ter algo diferente nesse lugar. Não dá para falar mais isso de todas as igrejas. Não dá não. Você acha que dá? Não dá mais para falar assim, poxa, que lugar legal, fui tão bem recebido, fui tão bem acolhido. Eu já ouvi pelo contrário, olha, tem alguma coisa errada aqui. Você já ouviu isso? Não aqui da Vila Penteado, aqui não, né? Não tem isso não, mas de algum lugar, tem alguma coisa errada aqui, eu cheguei a me sentir bem, então, alguma coisa não está fluindo, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, está igual, eu acho que esconderam alguma coisa embaixo da tenda. Tem alguma coisa errada. E a igreja saudável, ela cresce naturalmente. Então, a maior preocupação da igreja, como dizem muitos pregadores que ministram especificamente para a igreja, a maior preocupação para a igreja não deve nem ser, em primeiro lugar, a questão do evangelismo, mas a questão da saúde. Porque uma igreja saudável cresce naturalmente. Cuide da sua saúde espiritual, cuide do seu relacionamento com Deus, lute pela unidade, pela comunhão da sua igreja. Acho tão interessante quando Paulo fala lá, o escritor de Atos, né, o Lucas fala lá que a igreja perseverava na
doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O que é perseverar? Insistir, se esforçar, é não abrir mão. Ou seja, a igreja não abria mão da comunhão. A igreja insistia na comunhão. A igreja insistia na comunhão. Comunhão é algo natural. Puxa, a igreja vive em união, ela é unida. Automaticamente nós não fizemos nada. Não. Há muitos obstáculos para a comunhão. E ela precisa perseverar nisso, insistir, lutar, pagar o preço, se esforçar para que ela seja unida, não aceitar que haja desunião no meio dela. Eu quero encerrar relembrando. Eu lembro que eu peguei, quando eu estive aqui, quando eu era o tempo ali, eu preguei uma mensagem falando de Josué. Eu lembro que eu falei sobre essa mensagem que eu peguei, porque falou muito ao meu coração. Ela é algo. Tem coisas que falam ao nosso coração que ficam como que tatuados, na nossa alma. E eu achei interessante quando Deus fala com Josué: olha, eu estou te dando uma missão. Você vai introduzir o povo na terra. Seja forte, seja corajoso. Você vai fazer tudo que eu estou te mandando. Seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo quando você vai. Deus fala isso com Josué. A Josué vem e fala para o povo: olha, Moisés morreu, agora é comigo. Deus me deu essa missão. E aí o povo vira e fala para ele: olha, assim como nós fomos com Moisés, nós seremos contigo. Se tão somente o Senhor Deus for contigo, nós seremos contigo. Se mandar, nós faremos. Onde mandar, nós iremos. Quem falar alguma coisa contra você, vai morrer. Lê lá o capítulo 1 e 2 de Josué. Nós não vamos aceitar ninguém se levantar contra você, Josué. Deus é contigo, então nós também somos. E se alguém for contra, vai ser apedrejado. Hoje nós não vamos apedrejar ninguém, É um outro contexto. Mas o princípio eles não admitiam que ninguém se levantasse contra a liderança de Josué. Eu louvo a Deus porque 9 anos depois, acho que foi bem no início do ministério do pastor, a gente veio aqui e vê que essa igreja tem caminhado com o seu pastor. Essa igreja tem ajudado o seu pastor. Tem encorajado ele. Tem estado com ele. E que ela possa continuar assim. Isso é uma característica fundamental de uma igreja saudável. Que essa igreja possa continuar sempre caminhando junto com o seu pastor, como eles disseram para Josué: tão somente que o Senhor seja contigo. Deus está contigo. Você está pregando a verdade, não está falando heresia, não está pregando mentira, está sendo um homem de Deus, um homem honesto, íntegro. Por que nós não vamos te seguir? Porque eu não gosto do seu jeito? Porque eu não gosto, não vou com a sua cara? Tem igrejas hoje que não seguem o pastor porque não vão com o jeito dele. Não fui muito com a cara dele, eu não sei explicar nada nunca. Irmãos, que esta igreja possa seguir o seu líder debaixo da orientação de Deus, para onde ele vai do céu. Vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por saber que o Senhor está aqui presente entre nós. Te agradeço, Deus querido, porque a igreja, não existe nenhum outro projeto nesse mundo igual à igreja, Senhor. A igreja é incomparável, Senhor. É algo maravilhoso que não tem nenhuma instituição, organização, projeto que se assemelhe à igreja. Porque a igreja é o teu corpo, um lugar de amor, de comunhão, de respeito, um lugar onde o Senhor se faz presente e através do qual o Senhor realiza a tua obra. Que essa igreja seja